Aleluia. Queira sentar. Aleluia. O Senhor tem falado com a sua igreja. Nessa madrugada ainda, quando eu pedi a palavra ao Senhor, o Senhor me trouxe esse versículo ao coração. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode, a palavra está dizendo que pode. Faça os teus planos. O Senhor também já falou aqui. Mas a resposta certa, ou seja, a direção certa, vem de Deus. Porque a nossa visão alcança aqui na frente. Mas a visão do Senhor é completa. Então nós fizemos os planos e parece que tudo está tão certo. Sabe aqueles planos que a gente faz? Está tudo tão certo, está tudo se encaixando tão bem, não tem como dar errado. O Senhor diz, minha filha, meu filho, não é isso que eu tenho para ti. E aí muitos entram em questionamento com o Senhor. O Senhor está dizendo, faça os teus planos, mas espere pela minha resposta. A minha resposta. Porque quando eu lia esse versículo, o Espírito Santo me trouxe uma história muito conhecida. No livro de Ruth. Onde nós vamos ver a história de uma família que saiu a peregrinar sem a ordem de Deus. A Bíblia diz que em Belém, e no hebraico significa casa do pão, simplesmente falta o pão. Ou seja, um tempo de fome vem sobre aquela terra. E não é interessante faltar pão na casa do pão? E aí quando a gente para entender que o Senhor age como Ele quer, o fato deles estarem em Belém, na casa do pão, não era garantia nenhuma de que o pão nunca faltaria. E aí a gente encontra pessoas em questionamento com o Senhor. Por que isso? Por que daquilo outro? E aí acaba fazendo como essa família fez. A Bíblia diz que Elimeleque, o esposo de Noemi, sai com a sua família e vai para Moabe. E quando a gente para entender e observar que a palavra aqui não nos traz nenhuma referência de que o Senhor deixou livre para sair quem quisesse e quando quisesse. Mas a Bíblia diz que a fome chega e Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe. E aí começa uma tragédia familiar, que é o que geralmente acontece quando a gente sai dos planos de Deus. Quando a gente sai da direção de Deus, começa uma tragédia. E a pior tragédia na nossa vida é a tragédia familiar. Porque a gente pode perder bens materiais, para quem tem, né? Não é o meu caso. A gente pode perder o que for aqui na terra, mas quando fala de família, aí a coisa é mais profunda. Eles saem da casa do pão. Sabe como eu e você estamos aqui nesse dia tão maravilhoso? É a casa do pão. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos abastece. Tem gente que chega aqui se arrastando e sai daqui de pé, marchando, porque se alimentou. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar pela seca. Isso não quer dizer que nós não vamos passar pela escassez. Isso não quer dizer que nós não vamos ser atingidos
pelo vento ou pela tempestade. Pelo contrário, a palavra do Senhor é bem clara: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, tu não vai morrer afogado. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. E o mais maravilhoso, nem a chama vai arder em ti. Mas nós vamos passar. Mas algumas pessoas só estão bem se tudo estiver bem. Mas se o Senhor resolve provar, começa o problema. Já quer tomar decisões próprias? Já que está assim, eu vou tomar a minha decisão. Já que ninguém faz nada, então eu sei o que eu vou fazer com a minha família. Na minha família mando eu. É certo que o Senhor coloca um sacerdote em cada família mesmo. E oxalá que esses sacerdotes se posicionem mesmo. Mas é no sentido de levar a família à presença de Deus. Autoridade é diferente de autoritarismo. E o Senhor não age no autoritarismo. O Senhor tem autoridade para nos dar. Ele coloca autoridade nas nossas mãos. A palavra do Senhor diz que Ele, ou a justiça de Deus, não age através da nossa ira. E quantas pessoas a gente encontra iradas, achando que está fazendo a justiça de Deus? Deus não precisa de ajuda. Ele age quando Ele quer. Quando Ele quiser. Aí Ele faz. Então o problema é que quando o Senhor permite a prova que vem para nos fortalecer, a prova não tem outro motivo a não ser nos fortalecer. Algumas pessoas resolvem sair da vontade de Deus. Eu coloquei um tema aqui nessa mensagem: tomando decisões erradas e gerando prejuízos. Este homem, como cabeça, tomou uma direção errada, levando a sua família a uma terra onde aparentemente havia bonança. O fato é, como eu já disse, nós passamos a fome física, mas fome espiritual, crise familiar, isso não tem alma que suporte, se não for a intervenção de Deus na nossa vida. Quando eles chegam a essa terra, começa essas consequências ou esses prejuízos, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. E todas as decisões que nós tomarmos, elas vão ter algo para nos retornar, vão ter consequências, sejam boas ou sejam más. O fato é que eles chegam em Moabe, e a Bíblia diz no verso 3 que morre Elimeleque, o esposo de Noemi. Ela perde o esposo. Em seguida, no verso 4, diz que os seus filhos casaram com mulheres moabitas. Ou seja, já houve uma mistura, já houve um casamento misto. Algo que, quando começa a sair da vontade de Deus, a tendência é piorar cada vez mais. Quando nós abrimos uma brecha, então fica mais fácil de outras coisas erradas acontecerem. Já no verso 5 diz: morreram também ambos os filhos, ficando assim desamparada. Quando uma viúva jovem, ou quando uma jovem ficava viúva, poderia voltar para a casa dos pais. No caso de Noemi, os seus pais já não existiam mais. Então os filhos seriam seu sustento, o seu refúgio. Mas a história diz que ela perde também os filhos, ou seja, ela fica sem o seu sustento. Ela fica desamparada, literalmente.
O interessante é que lá no final ela vai reconhecer de que maneira ela se encontrava em Belém e de que maneira ela se encontra em Moabe. Esse é o grande problema, que a gente só vai parar para avaliar as coisas, enxergar a preciosidade que nós temos nas mãos, muitas vezes quando a gente pede. Aí a gente para fazer a avaliação que tinha que ser feita lá atrás. Vale a pena? Vale a pena deixar minha família tanto tempo sozinha para conquistar? Vale a pena abandonar os meus filhos dessa maneira para conquistar? Vale a pena? Será que eu estou fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus, que diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel? É pior do que o descrente. Quer dizer, eu cuido dos outros, mas eu não cuido da minha família. E o pior é que nós encontramos muitas pessoas agindo assim. Faça a obra de Deus, mas cuide da tua família. O teu primeiro ministério é na tua casa. Não se esqueça disso. Faça a vontade de Deus, e a vontade de Deus é: cuide da tua família primeiro. Não esqueça dos teus filhos. Aleluia. Eu preciso dizer aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. Cuide dos teus filhos. O Senhor te levanta para ganhar almas. Não é para te colocar em posições. A igreja é colocada nessa terra para ganhar almas. Infelizmente, o ser humano tem essa capacidade de inverter toda a vontade de Deus. Na verdade, é algo que já está aqui dentro do ser humano. Querer sempre mais, querer ser reconhecido, Isso é um coração vazio de Deus. Porque quando a gente tem o coração cheio de Deus, o que a gente quer em primeiro lugar é que a nossa casa alcance o céu. E aí esse desejo se expande. Eu quero que todos alcancem o céu. Mas primeiro a minha casa. E o Senhor está falando aqui nessa tarde. Olhe para a tua casa. Olhe para os teus filhos. Xerebacaia sóbia. Olhe para os teus filhos, que estão pedindo socorro. Nós somos igreja. Nós precisamos fazer a diferença. Eu não posso querer fazer a diferença apenas aqui dentro. Eu preciso fazer a diferença lá fora. E as pessoas precisam olhar para mim e dizer: olha como ela se preocupa com a família. Isso é fazer a diferença. Fazer a diferença não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja todos os dias. Cuide da tua casa, porque o inimigo não perde tempo. Fecha os olhos para a tua família e tu vai ver o que o inimigo faz em segundos. Ore, clame, interceda, mas lembre da tua família. Essa mulher fica desamparada. E aí o interessante é que no verso 16 e 17, ela tem uma prova de fidelidade através de uma moabita. Sabe o que o Espírito Santo me fez entender com isso? Ele disse: essa é a surpresa de alguns no meio da prova. Sabe aquela pessoa que é a última pessoa que tu imaginava te estender a mão? O Senhor permite que isso aconteça, sabia? O Senhor já falou aqui nessa manhã sobre isso. Para que a gente entenda que precisamos um dos outros e o Senhor é quem está no controle de tudo.
O Senhor vai surpreender algumas pessoas. Xerebacaia. É aquela pessoa que tu menos imagina, mas esse é a última pessoa que eu imagino. E não é fora da tua casa não, porque o Senhor está falando de família. Ele está dizendo, é lá dentro mesmo. É a última pessoa que eu imagino, é essa pessoa que o Senhor vai levantar. Uma moabita dá uma prova de fidelidade a Noemi. Ela diz, não, volta para a casa da tua mãe, volta, eu não posso mais ter filho. Não tem como, vocês estão dispensadas desse compromisso. A Bíblia diz que Orfa volta, mas Ruth fica e diz, não, eu vou ficar contigo. Onde tu pousares, ali pousarei eu. A partir de agora, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Quantos de nós estamos dispostos a permanecer do lado no momento da crise? Quantos de nós estamos dispostos a dar essa prova de fidelidade? Pode contar comigo. Todo mundo foi, mas eu vou permanecer aqui. Todo mundo te deixou, mas conta comigo, eu estou aqui. Todo mundo virou as costas, mas eu vou permanecer aqui. Quantos de nós estamos dispostos a dar essa prova de fidelidade? Porque de vez em quando surgem os tempos onde essa prova é necessária, alguém. E o Senhor permite que isso aconteça. Isso é prova de caráter. É o Senhor mostrando quem é quem. Está tudo bem? Conta comigo, irmã. Agora a coisa piorou. Alguns saem de fininho. Não tem nada a ver com essa prova aí. Essa prova aí é da irmã. Algumas sim. Algumas nem se meta, porque senão é coisa para pegar a luta junto. Se é dela, é dela. Agora, o Espírito Santo de Deus, que não se engana e não nos deixa enganar, fala muito claramente ao nosso ouvido, quando é preciso ir lá, vai lá, ora junto, fica junto, abraça, não desiste. Então nós não nos enganamos. Quando o Senhor colocar esse sentimento no teu coração, vai, porque é o Senhor dando uma prova de fidelidade a alguém. Aleluia! Hey, alabaxúria. É o Senhor dando uma prova de fidelidade a alguém. Aleluia! Entenda a voz de Deus, seja sensível. A Bíblia diz que ambas se foram até que chegaram a Belém, ou seja, elas voltaram para o mesmo lugar. O problema de sair da vontade de Deus é que Ele nos faz retornar exatamente da onde nós saímos. Pode rodar, pode voar, pode... O Senhor vai fazer retornar do lugar aonde saiu. Sabe por quê? Porque o Senhor não pula etapas. Quem pula etapas somos nós. Ele não. Então Ele deixa a gente ir, e no momento certo Ele nos pega e nos coloca novamente. É aqui que tu estavas. Foi aqui que eu te coloquei. Então, começa a partir daqui novamente. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor é didático. Eu acho isso tão interessante. Que Ele nos faz entender de uma maneira clara. E se for preciso desenhar, às vezes Ele precisa desenhar, né, para nós. Ele faz. O Senhor não se cansa de nós. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que elas voltam para Belém. Porque ouvem dizer que o Senhor se lembrou, isso é uma forma de expressão, o Senhor nunca se esquece de nada, se lembrou da casa do pão. E há fartura novamente. Que coisa, né? É tão bom estar quando tudo está bem.
Mas melhor ainda é permanecer quando as coisas não estão tão bem assim. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então é muito comum, infelizmente, a gente ver uma certa rotatividade de crentes. Isso é muito comum. A igreja está 1000 por hora, estou aqui junto. A igreja passa aquela fase, tem lugar melhor. Só que aquele que foge, não vai participar das bênçãos quando chegar. Porque quando o Senhor operou o milagre na casa daquela viúva, a instrução do profeta foi: leva os teus filhos para dentro, fecha a tua porta e deita o azeite sobre as vasilhas. Sabe o que quer dizer isso? A bênção do Senhor é restrita para aqueles que permanecem na sua presença. Quer participar das bênçãos? Permaneça. Permaneça. Aí o Senhor vai te fazer ser participante das bênçãos coletivas. Um dos grandes problemas quando a gente sai da vontade de Deus também, é que nós vamos ver lá no verso 20 e 21, que Noemi está amargurada. E ela coloca a culpa sobre Deus. Ela diz assim: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? O problema que a gente tem que evitar é esse. Porque depois de chegar essa amargura no coração, vai ficar mais difícil buscar ao Senhor. É um processo longo de alguém que se amargura contra Deus. Erra, mas não tem, dá para entender toda a angústia dessa mulher. Não é algo simples, perder o esposo e perder os 2 filhos. Ficar simplesmente desamparada. Dá para entender a angústia dessa mulher e ter que voltar literalmente sem nada para a sua terra. Porque quando a gente sai da vontade de Deus, a gente não tem nada para ser acrescentado. A gente volta sem nada. Então dá para entender, mas colocar a culpa deste erro sobre Deus é algo que a gente precisa tomar cuidado. Ditosa eu parti, mas o Senhor me fez retornar pobre. É como se ela estivesse dizendo: eu saí daqui tão feliz. Olha o que ela diz inconscientemente. Porque ela sai em um momento de crise, um momento de fome. Mas agora com a sua boca ela confessa: ditosa eu saí daqui. Ela reconhece, ainda que inconscientemente, que o seu esposo e os seus filhos tinham um valor inestimável, que alimento físico nenhum poderia ser equiparado a eles. O que é que tu estás valorizando hoje? De que maneira tu estás vendo a tua casa hoje? Qual é o valor que tu estás dando para a tua família hoje? Porque infelizmente Noemi só conseguiu enxergar essa preciosidade depois. Embora não fosse ela que tivesse tomado essa decisão. Amargura de alma. Provérbios 15, 13 vai dizer: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Contra quem ou contra o que o teu coração está amargurado?
Porque essa amargura vai te trazer prejuízos. Prejuízos emocionais que vão se refletir mais tarde em prejuízos físicos. E eu acho tão lindo que o Senhor sempre está nos dizendo: tira isso aí do teu coração, isso não vai te fazer bem. Tira isso do teu coração, isso vai te trazer enfermidade. Tira isso do teu coração, porque eu quero te ver com saúde. Deus é maravilhoso. E cuida dos mínimos detalhes na nossa vida. Ela volta amargurada. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos aceitar aquilo que o Senhor está dizendo, alegria. E o capítulo de número 2, nós vamos encontrar já a fase em que Ruth vai rebuscar. E o que é rebuscar? Apanhar o rabisco. E o que é o rabisco? O que fica no chão depois de feita a colheita. Ou seja, o resto. E aí, nesse momento aqui, o Espírito falou comigo mais uma vez. Ele disse: sabe qual é o problema, minha filha? De muitos que caem, de muitos que erram, de muitos que saem da minha vontade, é que quando voltam, não querem rebuscar, querem voltar por cima. Noemi voltou, Ruth voltou junto, mas a Bíblia diz que Ruth foi rebuscar, foi atrás dos restos, aquilo que sobrava da colheita, que cai no chão, até que Boaz entra na história e diz: deixa cair mais ainda para ela pegar. Cuidado de Deus sobre a vida dela. O Senhor não te desampara, o Senhor não te deixa. Os olhos do Senhor continuam sobre a tua vida. No momento mais difícil da tua vida, creia, entenda uma coisa: os olhos do Senhor continuam sobre a tua vida. Elas estavam retornando, se refazendo de uma tragédia. Mas o Senhor entra na história. Ali na cidade tinha o resgatador, Boaz, um dos parentes mais próximos, que resgataria, compraria aquilo que perderam, e por consequência, casaria-se com Ruth. E daí em diante, como nós sabemos, Ruth, uma moabita, passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Só Deus para fazer isso. Só Deus. Sabe o que é isso? Se quem está aqui dentro não se dispõe a fazer, o Senhor pega alguém lá fora, traz para cá e coloca para se assentar entre os príncipes. Porque o Senhor não depende de nós. O problema é que muitas pessoas se esquecem disso. Deus não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Ele apenas nos dá uma oportunidade. É uma oportunidade isso. É um privilégio servir a Jesus, não é estar aqui em cima, servir a Jesus. Isso é um privilégio, fazer algo para ele mais ainda. Privilégio, oportunidade. Não é porque ele depende de nós para fazer. Então não se esqueça disso. Venha, mas venha com humildade. Se for preciso rebuscar, rebusque. Se for preciso catar os rabiscos, cate os rabiscos. É o Senhor te dizendo: comece por baixo, comece por baixo. Comece devagar. Vai no passo devagar, que quem leva sou eu. Aleluia. Quem faz sou eu. Quem realiza sou eu. Quem dita as regras, como ele já disse, sou eu.
Não se esqueça disso. E eu vejo aqui uma restituição. O Senhor restitui essa família. Apesar do erro cometido, olha como Deus é misericordioso. Apesar do erro cometido, o Senhor restaura. O Senhor restitui esta família, como vai fazer com algumas famílias aqui. O Senhor tem restauração. O Senhor tem restituição. Perdeu? Está chorando ainda porque perdeu? O Senhor está dizendo: eu vou te devolver. Eu tenho mais para te entregar. Mas rebusque. O Senhor está insistindo aqui. Comece rebuscando. Comece servindo. Eu gosto muito de uma máxima simples que diz: quem não serve, não serve. Quem não serve de servir, não serve para o trabalho. Nem Jesus veio para ser servido. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quem somos nós para querer ser servido por alguém? O Senhor está estruturando aqui nessa tarde. Comece de baixo. Comece fazendo a minha vontade. Seja dirigido pelo meu Espírito Santo. Não queira ditar as regras aqui. Não queira dizer o que eu não mandei tu dizer. Xerebacaia sóbia. Até isso tem gente que se aproveita. Sabe por que Deus me falou e Deus não falou nada? A palavra do Senhor é clara. Ai daquele que disser: assim diz o Senhor, quando ele não disse. Então se lembre que com Deus não se brinca. Não use o nome de Deus em vão. Não diga aquilo que o Senhor não te mandou dizer. Está em dúvida? Vai buscar a presença do Senhor, Ele vai te esclarecer. Mas não cometa esse erro. Não diga o que Ele não disse. Porque do contrário, nós vamos estar fazendo o Senhor se passar por mentiroso. Já ouviu algumas pessoas dizer? Porque o Senhor falou. Porque me disseram algo. Disseram, não foi o Senhor. Então tenha um entendimento. Aquilo que o Senhor fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele vai fazer. Aleluia. A menos que a gente não queira. Agora, do contrário, não foi Deus quem disse. Então é simples a resposta. Não foi Deus quem disse. Que o Senhor sabe o que Ele está falando aqui nessa tarde. Eu não preciso saber. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Porque as horas se passam. Provérbios 18:12 diz assim, a parte B: diante da honra vai a humildade. Queres ser honrado? Seja humilde. Seja humilde. Queres honra? E eu vou mais além porque o Espírito Santo de Deus está indo além. Ele pode, eu não, Ele pode. Queres ser honrado dentro da tua casa? Seja humilde. Quantas vezes tu pediu perdão por ter errado? Quantas vezes tu pediu perdão por ter dito algo que não deveria ter dito? Seja humilde. Porque ninguém me respeita, porque ninguém... Queres honra? Seja humilde. Porque diante da honra vai a humildade. E o Senhor sabe o que Ele está dizendo aqui nessa tarde.
Nós vamos orar agora. Eu quero pedir apenas àqueles que o Senhor falou contigo. Eu quero orar pela tua vida. Aquilo que o Senhor falou contigo em secreto é entre você e Deus, mas o Senhor falou contigo. Eu queria te convidar a chegar até aqui à frente, porque o Senhor quer te dar vitória. Foi grande a tragédia, o Senhor já falou contigo nessa tarde, eu tenho restituição. Mas o Senhor também foi bem claro, diante da honra vai a humildade. Queres honra? Queres restituição? Queres que todos olhem e digam, não, realmente, realmente, é Deus restituindo, é Deus refazendo, foi Deus que trouxe de novo, realmente Deus perdoou, realmente é Deus. O Espírito Santo de Deus está dizendo, seja humilde. Mas eu tenho escutado tanta coisa, irmã. Isso é porque tu não sabe o que eu tenho ouvido. O Senhor te mandou dizer alguma coisa? Então, fique calado. O Senhor é aquele que peleja pela tua vida. Não diga nada. Não pronuncie uma palavra. Não revide. O Senhor está sendo específico aqui nessa tarde. Apenas feche a tua boca. Porque eu sou Deus que pelejo. Apenas seja humilde. Deixa que a glória do Senhor reflita na tua vida. Tem restituição aqui. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Tem alguém aqui que ainda não serve a Jesus? Tem alguém aqui que está afastado e nessa tarde quer se reconciliar? Se tiver, venha rapidamente. Se tiver, faça um sinal. Eu quero orar pela tua vida. Não tem? Então nós vamos orar. Que está aqui na frente, coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, Tu és aquele que conduz o nosso coração. Nós te louvamos nessa tarde, Deus, porque Tu és aquele que conhece. Tu és aquele que conhece a necessidade, sabe de que forma cada um dos Teus filhos entraram aqui, Senhor. Sabes o profundo, sabes o escondido. Tu és aquele que vê todas as coisas. E nessa tarde eu creio que Tu tens restituição aqui nesse lugar. Senhor, tem vidas aqui que estão sendo acusadas pelo inimigo. Senhor, eu vejo dedos apontados aqui. Mas a Tua palavra é fiel e verdadeira. E nessa tarde Tu tens restituição. Senhor, ajuda, Pai, ajuda, Senhor, a ficar calado, a ficar calada. Ajuda, Senhor, os Teus filhos. Tu conheces a situação específica. Tu sabes o problema, a necessidade. Ajuda os Teus filhos. Concede graça, renova, restaura, fortalece. Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dos Teus filhos. Firma os passos, Senhor. Firma os passos, Senhor. Eu creio na vitória dessa tarde. Em nome de Jesus, que nenhuma palavra contrária, cheia da raçóbia, que nenhuma palavra negativa, nenhuma acusação de Satanás venha roubar os Teus filhos da Tua presença. Mas a partir de hoje os Teus filhos andem de cabeça erguida, sabendo que Tu és o Deus que chamou, o Deus que restaura e o Deus que restitui todas as coisas.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diga para alguém: levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia.